Meu nome é Natália, eu sou professora do Instituto de Ciências Biológicas da PUC, do Departamento de Enfermagem, e a hipótese da nossa pesquisa é que as instituições de longa permanência para idosos, elas oferecem os cuidados básicos para a população idosa, não privilegiando as ações de qualidade de vida e promoção da saúde. Bom, essa pesquisa é uma pesquisa financiada pelo CNPq e uma das alunas envolvidas na pesquisa é a Késia, que é aluna do curso de enfermagem, e a Késia vai colocar um pouco sobre o perfil das instituições de longa permanência, né? Qual foi o perfil das instituições que a gente identificou na primeira fase da pesquisa. Nós listamos, as instituições através das planilhas ou listas que nós conseguimos da Vigilância Sanitária, Estadual, Municipal, Ministério Público Municipal de Belo Horizonte, Coordenadoria do Idoso Estadual, e nós conseguimos listar, no primeiro momento, 231 instituições. Dessas 231, nós partimos contato telefônico e visitas em locos e identificamos, mapeamos 169 instituições na região metropolitana de Belo Horizonte, em 21 municípios. E nessa primeira fase da pesquisa, a gente pôde perceber um pouco das diferenças entre as instituições privadas e as instituições filantrópicas mapeadas, né? As principais diferenças foram com relação ao número de idosos também, porque as filantrópicas, elas partem da filantropia, elas têm um número maior de idosos institucionalizados, elas são maiores, e também com relação aos profissionais da instituição, porque as privadas, elas têm mais profissionais da área da saúde, tentando fazer, de certa forma, um mini hospital dentro das instituições, ofertando fisioterapeuta, nutricionista, médico, enfermagem. E as filantrópicas, elas têm um perfil mais de assistencial, com relação também ao psicólogo e assistente social, que são os profissionais que tem mais nessas instituições. Dentro dessas instituições, a gente também pôde levantar um pouco da forma de organização das atividades que são ofertadas, né, das ações que são de promoção da saúde, ofertadas para esses idosos, né? É legal trazer um pouco dessas atividades e dessas práticas que são ofertadas para esses idosos, né? Elas são ofertadas muitas práticas como oficinas como fuxico, que elas falam muito, oficinas de trabalhos artesanais, oficinas de culinária. Muitas delas oferecem algum tipo de atividade física, as que são conveniadas às vezes têm até a participação do Vida Ativa e oferecem também com o serviço voluntariado, elas têm diferentes oficinas que são ofertadas com profissionais e também pessoas da comunidade. A Casa da Esperança, ela é uma das unidades do Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus, né? O Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus é uma instituição ecumênica e filantrópica e ela surgiu há 47 anos. Mas a Casa da Esperança, ela surgiu no dia 6 de julho de 1991, né? Então está acabando de completar aí 25 anos de fundação. A missão da Casa da Esperança, quando ela foi criada, não foi para abrigar idosos da comunidade, foi para atender as crianças do Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus, que estavam envelhecendo e já não eram mais crianças, eram moças, adultas, e aí precisava de tirá-las daquela casa e vir para uma outra casa. Então essa foi a ideia, como surgiu essa casa. E aí, quando ela começou a ser criada, essas crianças, esses adolescentes, né, da Casa do Caminho, né, que é o nome da unidade que atende com paralisia cerebral do núcleo,
elas não quiseram, eles não quiseram, e a comunidade do território começou a falar, olha, vai ser um asilo, eu estou precisando para o meu pai, estou precisando para minha mãe, e aí o fundador, né, do Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus, o Sociélio Trópio, que hoje é falecido, ele pegou e mudou essa ideia e tornou aqui uma instituição de longa permanência para idosos. A gente tem um grupo aqui na casa que chama Grupo Sonoridade, que é um grupo que a fonoaudiologia com a psicologia e mais voluntários trabalham com eles desde essa questão do contato do corpo com a voz. Então, assim, usa da música como um instrumento terapêutico para eles. E eles têm feito apresentações em vários lugares, tanto na instituição, né, as outras unidades do Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus, quanto na comunidade. Tá? Então tem um grupo sonoridade, tem um grupo operativo, tem as oficinas, oficina de horta, oficina de culinária, tem um projeto de cartas, né, que agora tem uma escola escrevendo com eles, tem os próprios atendimentos da casa, tem os jogos, tem bingo, tem passeio. Se nós tivermos condições de cuidar, se a gente tiver tempo, paciência, carinho, cuidado, jeito para lidar com todas as perdas que o idoso vai tendo, certo? Então vamos cuidar do nosso idoso em casa, porque é importante aquele carinho, a presença da família é muito salutar. Mas se nós não temos isso, se nós não temos condição para isso, precisamos trabalhar, precisamos manter a nossa casa e o nosso idoso dentro de casa vai ser maltratado, coloquemos ele então numa casa de longa permanência. Aí a gente tem condição de mantê-lo num lugar em que ele vai ter todo o atendimento. Ele vai ter nutricionista, ele vai ter médico, ele vai ter enfermeira, fisioterapia e contato com outras pessoas. E isso é muito importante. Um outro achado da pesquisa nessa fase é em relação ao gênero dos idosos institucionalizados. O gênero tem acompanhado a tendência que a gente vive, né, da feminilização da velhice, e as instituições de longa permanência, elas se organizam de uma outra forma, não tendo um espaço tão direcionado assim para o feminino e para o masculino. O que os dados da pesquisa têm mostrado nesse sentido? Sim, eles, com relação ao gênero, muitas instituições elas são mistas, 77% delas. Mesmo nas mistas tem uma maior quantidade do gênero feminino, com relação a essa feminização. 20% são apenas femininas e 3% são masculinas dessas instituições. E dentro dessas mistas, às vezes não tem uma diferenciação entre atividades que são ofertadas para o homem ou para o idoso, que seja do sexo, que seja do gênero masculino, que ele queira que ele participe. Muitas dessas atividades são mais voltadas para o artesanato, essas coisas que são assim, mais feminino, né? Do feminino em si. E também um outro achado interessante é em relação ao grau de dependência, né? Apesar da gente não ter tido o retorno de todas as instituições com essa divisão de classificação dos idosos pelo grau de dependência, esse também tem sido um achado importante da pesquisa, porque fala um pouco desse perfil do idoso institucionalizado, né? Fala um pouco para a gente desse grau de dependência. Com relação ao grau de dependência, utilizamos o grau de dependência da RDC 283, né, que fala grau 1, grau 2 e grau 3 de dependência. Nas instituições que responderam, a maioria, 40%, são idosos do grau de dependência 2. Tem algum tipo de dependência, mas que não tanto quanto o grau 3. E o grau 3 foi o menor encontrado, foi apenas 29% dos idosos institucionalizados nessas instituições são do grau 3. Isso fala um pouco também da perspectiva com relação aos critérios de admissão, né, do idoso, que às vezes tem algumas instituições que não admitem o idoso que tem algum tipo de demência mais avançado ou que seja já do grau de dependência 3, por causa também do custo, do empenho dos profissionais.
como o critério nosso é de maior vulnerabilidade, a gente acaba admitindo idosos que estão muito sequelados ou que já está num processo avançado de demência, mas se não está na demência, às vezes já está num grau de dependência mais avançado, que precisa daquele cuidado sistemático. Então a gente não tem uma fila de espera. A pessoa vem, nos procura, quando surge a vaga, normalmente é através de um óbito, a gente faz a avaliação desse idoso. E o idoso, então, assim, por que não é filho? O idoso que tiver com maior necessidade, maior grau de dependência que entra. Enquanto o idoso está ativo, né, na comunidade, ele está ajudando esse neto, esse filho, enquanto ele está dando conta de se autocuidar, ele normalmente se mantém, né? Apesar da gente ter idosos ativos nos pedindo vaga, tá? Mas esse não é o perfil da instituição hoje. Quando ele tem um VE, ou quando ele começa com um grau de demência, a família precisa trabalhar, a família não tem condições de dar aquele suporte ou dar aqueles atendimentos que ele precisa, aí ela acaba procurando uma instituição para ajudar nesses cuidados. O parente está aqui é minha mãe e foi uma decisão muito difícil, porque eu sou filho único, sou muito acostumado com ela. E ela começou a adoecer, só mora nós dois, e eu fiquei lá em casa desempregado. Aí eu tive que tomar essa decisão, de pôr ela aqui. Mas eu prometi para ela que ia vir todo dia ver ela, levar ela no dia da minha folga. E foi isso. É muito difícil ficar longe da minha mãe, mas a vida tem que seguir, eu preciso trabalhar e tudo, mas eu sempre estou aqui, venho ver e tal, mas não é fácil não. Eu não senti bem não, eu senti ruim, mas agora eu já estou acostumada. Ela está muito mais assistida, toda hora, vamos supor, tem um enfermeiro lá ver ela, come na hora certa. Por mais que eu, como filho, chego lá em casa e cuido, mas aqui ela tem alimentação adequada, que ela usa remédio certinho, toma banho todo dia de manhã bacaninha, bem melhor, 100% melhor. O cuidado de longa duração, ele, frente ao envelhecimento da população, cada vez mais ele é sinalizado como uma necessidade. Em contraposição a isso, a gente tem a dificuldade política, né? São poucas as direcionalidades e a efetivação junto dos municípios de políticas de cuidado da pessoa idosa. Na segunda fase da pesquisa, a gente esteve nesses 10 municípios, com 2 ou mais instituições de longa permanência e também na Secretaria Estadual de Saúde, entendendo com os gestores, em especial das políticas de saúde social, como é que está organizado, como é que é essa direcionalidade política de cuidar da pessoa idosa. Então, fala um pouco para a gente dos achados desse momento da pesquisa, dessa fase da pesquisa. Com relação à saúde, o idoso ele é atendido em rede, assim como os demais, o restante da população. Nesse atendimento em rede, a porta preferencial, como a Política Nacional de Saúde do Idoso fala, é a atenção primária. E através da atenção primária, ele aciona os outros setores. E também na assistência social, também é um atendimento em rede, que também tem suas divisões com relação ao CRAS, CREAS, né, atenção primária e secundária, de certa forma. E que partindo disso eles trabalham também em rede. E a gente vê algumas particularidades de alguns municípios que tiveram algumas outras entrevistas, como esporte, lazer, secretaria com relação à pessoa deficiente, ao idoso. É interessante como que a ausência do Estado faz com que a iniciativa privada também crie diversos dispositivos de cuidado da pessoa idosa, né? Então, a falta que se tem de uma política de cuidado para a pessoa idosa, em que esse idoso, por exemplo, possa ser assistido durante o dia em uma instituição, com uma equipe qualificada e retornar ao domicílio, faz com que a institucionalização seja uma tendência em crescimento,
né? Apesar de toda a legislação trazer direcionalidade para a família nesse apoio, se a família não tem retaguarda, e a gente tem cada vez mais a redução do número de pessoas na família, a inserção da mulher no mercado de trabalho, todos esses fatores que contribuem para dificuldades e barreiras nesse processo de cuidado permanente e integral da população idosa, a gente cada vez mais cria espaço para a iniciativa privada ofertar dispositivos, né, que possam auxiliar nesse processo de cuidado. Esse fato, ele acaba colaborando com a certa desconstrução de um estigma em relação à institucionalização, né? E cada vez mais acho que a gente tem avançado numa percepção da sociedade em relação a esse equipamento, né? Que sai de uma percepção de asilo, né? De uma instituição asilar para uma instituição de longa permanência para idosos. E aí, falando dessa dimensão da política de saúde, a política de saúde traz a atenção primária, o centro de saúde, como o dispositivo de entrada para o cuidado, inclusive da pessoa idosa. Mas a instituição de longa permanência que está nesse território, que teoricamente deveria ser considerada como um domicílio, ela não aparece como domicílio em todas as situações e sendo assistida por essa equipe de saúde da família. Como é que isso, né, os gestores têm colocado para a gente em relação a isso? As instituições falam que a atenção primária não entra nas instituições, seja ela filantrópica ou privada, e muitas delas às vezes não têm todos esses profissionais da saúde que possam ofertar esse cuidado. Eu acho que, às vezes, assim, você comenta com alguma pessoa, assim, é uma palavra muito forte. A pessoa, assim, você fala asilo, a pessoa, nó, colocou no asilo, que é isso. Eu acho que não é assim, não. Aqui, pelo contrário, que é muito bom. Eu acho que devia não existir esse preconceito, se as pessoas viessem, conhecessem, porque aqui praticamente é a segunda casa dela. O pessoal que cuida são totalmente carinhosos. De vez em quando eu ouço alguém falar, vai pôr a mãe dele no asilo, que não sei o quê, na casa de idosos. Eu falo, gente, mas hoje em dia as famílias são pequenas. Todo mundo trabalha, não tem como deixar o idoso. E eu acho muito interessante que eles acabam falando assim, não, mas aqui não é um asilo, né? Os idosos falam que aqui não é um asilo. Os funcionários falam que aqui não é asilo. Por quê? Porque não se permite pensar que o asilo ou a instituição de longa permanência para idosos possa ser um lugar de moradia, um lugar de promoção da saúde, de bem-estar, de qualidade de vida, né? A gente tem idosos aqui, como eu te contei, que o marido vem praticamente todos os dias visitar sua esposa, né? A gente tem filhos que vêm no mínimo 3 vezes por semana visitar. A partir do momento em que nós valorizamos o ser humano e que a gente percebeu que ele poderia viver mais. Então, nós começamos a pegar aquela pessoa que estava fumando, que não estava fazendo exercícios físicos, que estava tendo uma alimentação errada, que não estava fazendo os exames preventivos e começamos a fazer tudo ao contrário. Exames preventivos, exercícios físicos, alimentação correta, vacinação. Então essas pessoas ficaram com melhor qualidade de vida e mais tempo de vida. Então a ciência colaborou sobre esse aspecto e muito. Eu gosto de ver o meu idoso envolvido na sociedade, dançando, com grupos viajando. Eu gosto do meio social, porque isso ajuda muito, o grupo das igrejas, isso realmente é muito importante. Agora, existem idosos que não têm, infelizmente, condições para isso e nem o apoio familiar. O apoio familiar é tudo para que ele consiga todos esses avanços que a medicina propõe.
O próprio idoso tem sinalizado em muitas situações como que a instituição de longa permanência ela pode ser um dispositivo de cuidado e muitas vezes cuidado muito mais integral do que aquele cuidado que o idoso estava recebendo em casa, porque esse é um fato que a pesquisa tem contribuído, inclusive, para a nossa reflexão do grupo de professores, de pesquisadores, de alunos que estão envolvidos, de que a gente tem muitos idosos abandonados dentro do domicílio e que, às vezes, a institucionalização, apesar de todo o estigma e toda a visão negativa, hegemônica ainda que a gente tem em relação a ela, não que todas as instituições sejam verdadeiros paraísos e realmente instâncias de cuidado dessas pessoas, né? A gente tem o contraponto disso ainda muito prevalente e muito sério e com necessidade de cada vez mais fiscalização, punição, fechamento de instituições, que é o que a gente percebe na pesquisa, uma sazonalidade, né, de instituições que abrem e fecham de uma forma permanente. Então, é um ponto muito importante da gente pensar como que essa visão em relação à institucionalização, ela tem mudado, né? Tem mudado tanto por esse ponto de demanda das famílias, quanto pela vivência dos próprios idosos que estão institucionalizados e que trazem esse relato que muitas vezes estar na instituição, ali é muito mais a casa dele e inclusive com dados que as instituições têm mostrado de melhora na condição clínica, de melhora na autoestima, mais do que quando esse idoso estava no domicílio, né? O que a gente tenta trabalhar é que a gente não substitua o familiar desse idoso, sabe? A gente tem essa preocupação, assim, da gente não se colocar, por mais que o idoso nos chame para esse lugar, a gente tenta fazer com que é o filho que seja o filho, né? Apesar de que laços a gente não escolhe, né? Acontece. E as próximas etapas? É uma pesquisa grande do CNPq e que a gente tem recursos também da PUC, né? Com os alunos bolsistas que estão participando da pesquisa e os alunos da pós-graduação em gerontologia. Então, as próximas etapas que estão previstas dentro do estudo? Esse mapeamento ele fez parte da primeira etapa da pesquisa, são 5 fases. A segunda fase foi as entrevistas com gestores municipais, buscando ver qual que é a política de assistência ao idoso, cuidado ao idoso nos municípios da região metropolitana. E nós fomos em todos os municípios que tinham 2 ou mais instituições, foram 10 municípios. A terceira fase, ela faz parte de conhecer, né, por parte dos profissionais e dos gestores das instituições, como que são as ações e as ofertas de promoção da saúde, que foram através de grupos focais, que começou através do seminário e depois nós tivemos mais 6 grupos focais com esses profissionais. A quarta fase vai ser a avaliação do idoso, né, dentro das instituições. Nós vamos fazer um cálculo amostral dentro dessas 156 instituições e nós vamos ir fazer a avaliação dos idosos com relação à qualidade de vida e o que eles pensam sobre sua qualidade de vida. E a quinta fase, a gente propõe fazer um documento orientador, norteador, com relação ao cuidado ao idoso institucionalizado. Essa pesquisa, a gente prevê a finalização dela em 2017, com um momento que é muito importante, que é o momento onde a gente convida todos os atores envolvidos na pesquisa, que são os gestores das instituições, os gestores de políticas, os próprios idosos institucionalizados, para a gente, em um grupo focal, a gente poder discutir as proposições para a promoção da saúde do idoso institucionalizado. O potencial do que a pesquisa pode ter de produto, acho que cumpre com o papel do que a gente espera que uma pesquisa desse nível possa trazer, né? Contribuir efetivamente para a proposição de políticas, como a gente vai sinalizar e tem sinalizado nas produções da pesquisa em relação à questão política, e muito mais que isso, acho que nessa visão e nesse reconhecimento social de que institucionalizar nem sempre é o fim da vida, é a terminalidade da condição desse idoso. Eu amo, eu acho que aqui é minha casa. Não sinto a casa da minha família, minha casa mais. Que a minha casa é lá em Venda Nova. Mas atualmente ela está alugada. Até ver o que pode fazer para ou se vende, ou se tem 3 herdeiros. Eu e 2 sobrinhas minhas. Mas eu amo essa casa aqui da Esperança. Você sabe o que é você sentir tudo numa casa? Seu mundo é aquilo. Quando seu mundo é num lugar, nada te falta, né?